Fala, meus irmãos, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Então, esse vídeo faz parte da série das parábolas de Jesus e nesse vídeo eu vou falar sobre a parábola do mordomo infiel. É uma das parábolas mais difíceis de se compreender de Jesus e eu vou estar explicando ela nesse vídeo. Eu te garanto que quando você terminar esse vídeo, você vai ter muitos acréscimos sobre essa parábola. Então, para isso, fique nesse vídeo até o final. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre a parábola do mordomo infiel e eu preparei aqui alguns slides para a gente meditar nessa parábola. A gente vai ler Lucas capítulo 16, que é o texto onde Jesus está contando essa história, e eu vou conectar isso com os outros textos das Escrituras, beleza? Porque se você meditar nessa parábola, conectando ela com o Novo e com o Antigo Testamento, conectando ela com a palavra dos profetas e com a palavra dos apóstolos, conectando ela com as palavras do livro da lei e com os evangelhos, com as palavras de Jesus, você vai chutar para longe várias heresias. Vamos fazer a leitura aqui de Lucas capítulo 16, que é o texto onde se encontra essa parábola de Jesus, beleza? Tá, a partir do verso 1, vai dizer assim: E dizia também aos seus discípulos: Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: Que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: Que farei? Pois que o meu senhor me tira a mordomia, cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: Toma a tua obrigação, e assentando-te já, escreve 50. Disse depois a outro: E tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: Toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: fazei para vós amigos das riquezas da injustiça, para que, quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Então, a gente acabou de fazer a leitura aqui, né, de Lucas capítulo 16, verso 1 ao 13, onde você viu que tem um mordomo, ele dissipou os bens do seu senhor. Algumas versões vão falar defraudou, mas ele dissipou, né, fez sumir, defraudou o seu senhor. E o que aconteceu? Ele foi desapossado da mordomia. Mas o texto diz aqui no verso 9, Jesus está dizendo: façam amigos das riquezas da injustiça, para que quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem que fez amigos para que quando ele fosse desapossado da mordomia, as pessoas recebessem ele nas suas casas? Foi esse mordomo. E se ele está sendo recebido pelos seus amigos nas suas casas, logo são esses daqui que estão sendo recebidos em tabernáculos eternos. Então, se o mordomo foi desapossado da mordomia, mas está sendo recebido em tabernáculos eternos, ele não perdeu sua salvação, apenas a sua mordomia. Porque perder mordomia não é a mesma coisa que perder salvação. Perder eleição não é a mesma coisa que perder salvação. Por quê? Porque, como vocês podem ver aí no slide, olha só, nesse slide que eu montei, bem simples, só para a gente estar meditando, olha as vezes onde aparece a palavra mordomia, que é no grego oikonomos, né?
ela vai aparecer, ela vai aparecer, né, em Lucas 16, que é o texto que a gente acabou de ler. Lucas 12, 42 ao 48, que nós vamos ter uma outra parábola de Jesus, onde ele está falando de mordomos. 1 Coríntios 4, verso 1 e 2. Tito 1, verso 7. E 1 Pedro 4, verso 9 ao 10. Então são nesses textos aí que está aparecendo a palavra mordomo, né? Então vamos fazer a leitura desses textos. Eu vou deixar esse texto de Lucas 12, verso 42 ao 48 por último, beleza? Então vamos, e Lucas 16 a gente já leu, então vamos para 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2, que vai dizer assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Está vendo? Ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Quem que é o mordomo? O que é ser um mordomo? O mordomo é aquele servo que está encarregado sobre outros servos. Ele é um servo, chefe de outros servos. Ele é como se fosse um gerente, um tesoureiro, é um mordomo. O mordomo é aquele servo para quem o Senhor confia os seus bens. E aonde que a gente vê um senhor confiando os seus bens, os seus tesouros para os seus servos? Lá na parábola dos talentos. Lá na parábola dos talentos nós temos o Senhor confiando os seus bens aos seus servos. Confiando talentos ou minas, 1 talento, 2 talentos, 5 talentos ou uma mina. Ou seja, os bens, os tesouros do Senhor são o que? São mistérios, porque Paulo está dizendo aqui que nós somos mordomos dos mistérios de Deus. Então Deus confiou o que? Mistérios. Deus nos deu mistérios. Então, 1 talento já é mistérios de Deus que você ganha. Talento fala de dons? Sim, mas sempre o conhecimento, os mistérios de Deus acompanham esses dons. Uns têm dom de ensinar, outros têm dom de profetizar, outros têm dom de ser bispo, né? Enfim, de falar em línguas. Claro, não é essas línguas que são faladas nas igrejas, me poupe, mas isso daí não é dom de Deus. Essas línguas que são faladas nas igrejas não é dom de Deus, porque o dom tem que ser acompanhado dos mistérios de Deus. Como que você vai saber se o profeta, o que ele está falando, vem de Deus, se não tem os mistérios de Deus? Como que você vai saber se o que está falando em línguas está falando coisas de Deus, se não tem ali os mistérios de Deus? Então sempre com o dom tem que ter o mistério de Deus. Qual que é um exemplo disso? O presbítero. Paulo diz que os presbíteros, além deles cumprir todos aqueles requisitos lá, eles têm que manejar bem a palavra de Deus. Ou seja, conhecer os mistérios de Deus. Não adianta ter lido a Bíblia inteira de trás para frente, saber saltear de decor e não conhecer os mistérios de Deus, não conhecer nem o que é milênio, não conhecer nem 2 casas de Israel, nem as festas de Deus. Daí isso não adianta se não conhecer os mistérios de Deus. Por isso que para ele ser um presbítero, ele tem que, ou bispo, né, ele tem que manejar bem a palavra. O Senhor confiando os seus talentos para os seus servos. E um bispo é o cargo mais elevado da igreja. Quer ver? Vamos para aquele próximo texto lá, que é Tito 1, verso 7, como vocês podem ver aí. Ó, Tito capítulo 1, verso 7 vai dizer assim: porque é necessário que o bispo, está vendo? O bispo seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem cobiçoso de torpe ganância. Olha, aqui é os requisitos que o bispo tem que cumprir. Ele tem que, primeiro, ser um mordomo da casa de Deus, ou seja, um mordomo dos mistérios de Deus. Não iracundo, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas hospitaleiro, né, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, tal.
E lá na carta ao Timóteo, Paulo está falando que esse mesmo bispo, ele tem que ser casado, com filhos tementes a Deus, coisa que esses falsos pastores que eu falei no começo não querem cumprir. Mas é o que Paulo está dizendo aqui, que pro cara liderar a igreja, para ele alcançar esse dom, porque isso é um dom de Deus. Paulo fala lá em Efésios que isso são dons, são ministérios de Deus, que são dons. Para ele alcançar esse dom, ele tem que ter uma capacidade para isso e cumprir os requisitos que tem que cumprir um bispo, um presbítero. Se ele não cumprir os requisitos, mesmo que ele maneje bem a palavra, ele não vai poder ser um bispo, porque um bispo tem que cumprir todos aqueles requisitos. Paulo fala, é necessário que seja assim, é necessário que tenha filhos tementes a Deus. Então, se Paulo está falando que é necessário, é porque tem que cumprir. Aí você vê que Deus reparte os dons para cada um segundo a sua capacidade, mas a pessoa que tem que ir atrás desses dons, a pessoa que tem que alcançar esses dons, porque Paulo diz que se alguém almeja, se alguém deseja ser bispo, ser episcopo, deseja uma excelente obra, mas é necessário que ele seja assim assado, senão mesmo que ele deseje não dá, ele tem que cumprir os requisitos, beleza? Então, ele é a liderança da igreja, o bispo é o que vai liderar a igreja. Então ele tem que ter uma família, porque se ele não liderar nenhuma família, como que alguém terá certeza de que ele vai liderar bem a igreja de Deus? Então, para ele ser um bom mordomo, ele tem que cumprir os requisitos, beleza? Próximo texto, 1 Pedro, capítulo 4, verso 9 ao 10. Vai dizer assim, sendo hospitaleiros, tá vendo? Igual os episcopos, hospitaleiros, uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Tá vendo? Mordomos da multiforme graça de Deus. São mordomos, o Senhor confiou esses bens aqui para eles. Então, quem são esses mordomos? E por que eu coloquei o texto de Pedro aqui de amarelinho, ó, como vocês podem ver? Porque esse texto de Pedro aqui é um texto chave, pois já no início da carta, Pedro está falando que a eleição e a predestinação é na base da presciência de Deus em santificação do Espírito. E daí no capítulo 4 ele vai falar dos bons mordomos de Deus. Então quem que são os bons mordomos? São os predestinados, antes da fundação do mundo, os eleitos. Você ser um mordomo é ser um eleito. Então nós podemos já entender o que é aquele homem, aquele mordomo infiel. Ele é um eleito. Ele era, né, um eleito, mas ele foi desapossado dessa sua mordomia, da eleição. Ele deixou de ser eleito. Ele não é mais mordomo, ele deixou de ser eleito. Ele deixou de ser mordomo. E daí temos aqui, né, o texto de Lucas, capítulo 12, verso 42 ao 48, que vai dizer assim: E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Está vendo? Um mordomo do Senhor. O Senhor colocou ele sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração. Então, qual é o trabalho de um mordomo? É ensinar a palavra, ministrar, segundo o dom que ele recebeu. Está vendo? O mordomo é o que recebe os talentos, a quem o Senhor confiou os seus bens. E ele tem que fazer o quê? Ele está colocado sobre os servos do seu Senhor para lhes dar a tempo a ração, o alimento. Então, o mordomo ele tem que ministrar a palavra. Qual que é o alimento que tem que dar para os servos do Senhor? Alimento bom. E como o mordomo recebeu talentos, coisas profundas, ele tem que dar alimento sólido já para os servos. Ele tem que primeiro trabalhar eles, fazer eles amadurecer com o leite espiritual e depois colocar o alimento sólido ali, né, para os servos do Senhor estarem se alimentando de um bom alimento, da comida verdadeira, da comida do Senhor. Se o servo fizer isso, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Está vendo?
Mas, se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus criados e criadas, e a comer e beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora em que ele não sabe. Separá-lo-á e lhe dará sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube, fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E daí aqui entra o texto, ó. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Jesus já está falando, né, que a esse servo a quem muito foi dado, ou seja, a quem foi dado o papel de ser um mordomo, muito mais ser-lhe-á cobrado. Isso não está dizendo que se o mordomo não fizer obras dignas de um rei sacerdote, quando o Senhor vier, ele vai ser condenado. Isso é o que os falsos pastores dizem. O texto está falando que se bem-aventurado é o servo a quem, quando o Senhor voltar, achar ele fazendo assim, achar ele dando comida boa para os seus servos. Mas qual que é o servo que vai ser condenado? É o servo que começou a comer e beber com os beberrões, se jogou na vida, esse servo aqui. Começou a espancar os servos do seu senhor. Olha só, isso daí apostatou. Ele fez com que o nome do Senhor fosse blasfemado entre os gentios. Isso não se aplica para aquele mordomo infiel. Aquele mordomo infiel, ele fez dissipar os bens do seu senhor, não foi fiel, foi infiel, né? Mas ele foi lá e ajudou a dívida abaixou o valor da dívida dos servos do Senhor, que deviam o que para ele? Azeite e farinha, azeite e trigo. Ele foi lá e para ajudá-los, né, para compensar tudo aquilo que ele tinha feito, dissipar os bens do seu senhor, aquilo que ele defraudou o seu senhor, ele foi lá e abaixou a dívida dos servos, né, daí para eles pagarem para o seu senhor ali. Então, e daí o que o Senhor faz? Ele louva no sentido que, né, elogia a esse servo, a esse mordomo, acha ele prudente. Mas o texto não diz que ele recuperou sua mordomia. O texto diz que ele vai ser recebido nas casas dos seus amigos, que tem o quê? Que tem azeite e vinho. Vai ser recebido na casa dos seus amigos que tem azeite e vinho, ou seja, os tabernáculos eternos. Esses servos do Senhor aí são justamente aqueles que têm azeite e vinho. E o mordomo fiel jamais irá defraudar o seu senhor no azeite e no vinho, mas se esse assim o fizer, ainda há uma chance de ele ser recebido nos tabernáculos eternos. Entendeu? Ainda há uma chance de salvação para ele. É como certinho como na parábola dos talentos. Você tem os servos bons, que são aquele mordomo bom lá, quem o Senhor confia os seus bens, né, e tal. Você tem o servo mau, que é o mordomo mau, que espanca os criados e é o que enterra o talento. Tá vendo as similaridades? E você tem ali uma outra alternativa de servo, né, que é o que entrega o que podia ter entregado para os banqueiros. Ou seja, vai ter gente que vai entregar esse talento para os banqueiros. Ele não vai governar sobre nada, porque ele não multiplicou nada, ele deu para os banqueiros, são os banqueiros que multiplicaram, mas ele vai entrar para a vida. É uma segunda chance dele ser era uma segunda chance dele ser poupado, né? E é esse mordomo infiel aqui, que não recuperou sua mordomia, porque o texto não está dizendo isso, mas ele foi recebido, ele foi salvo, ele não perdeu a sua salvação. Então perder eleição e perder salvação são coisas diferentes. E tem como um eleito perder a eleição e não perder sua salvação. Um eleito que perde a sua eleição é aquele que foi chamado para ser um filho de Deus e fica para
servo fica para a nação restante. Há inúmeros exemplos disso na palavra de Deus e há possibilidade sim de isso acontecer. Tem também, né, ali o que perde a sua salvação, que daí já é o servo mordomo mau, aquele lá que não está nem aí, não ficou nem aí no que fazer. Ele apostatou, ele fez com que o nome de Deus fosse blasfemado. Está entendido? Então, esse sim perdeu a salvação, mas o outro não perdeu. O outro fez alguma coisa ali, né? Ele foi lá e ajudou os servos do seu senhor, os que deviam para ele azeite e vinho, diminuindo a dívida deles, e ele foi louvado ainda pelo seu senhor. Tá entendido a diferença entre perder eleição e perder salvação? Tem gente que vai perder a sua eleição e vai ser salvo, vai ser recebido nos tabernáculos eternos. Mas tem outros que vão, além de perder isso, a sua mordomia, que vão rejeitar tanto a sua eleição e vão fazer obras dignas do lago de fogo, obras dignas de açoites, obras que não são aprovadas, obras que blasfemam o nome de Deus entre os gentios. Tá entendido? As obras dos mensageiros de Satanás. A pessoa se tornou um mensageiro de Satanás, literalmente anunciando a mensagem do diabo. Então, como vocês podem ver aí no segundo slide, entendido isso, a gente pode perceber que há 4 categorias de mordomos. Olha só. Primeiro, você tem um mordomo fiel, né? É um mordomo fiel, aquele que o Senhor vai colocar sobre todos os seus bens, aqueles servos que governam sobre cidades. Esse mordomo fiel está em Lucas 12:42, que é o texto que a gente leu. Você tem um mordomo mau, que é aquele lá que espanca os seus criados e criadas e come e bebe com os beberrões, que está em Lucas 12 também, verso 45. Tem um mordomo que perde a mordomia, mas é recebido nos tabernáculos eternos. Ó, ele perde a mordomia, que é o da parábola, né, o mordomo infiel, Lucas 16, verso 2. E tem uma outra categoria de mordomo, que é o mordomo que perde isso, mas vai recuperar. É diferente, tem um mordomo aqui de cima, o número 3, ele perdeu a sua mordomia, mas não recuperou, porque ele está sendo recebido, ele não está recebendo ninguém. Ele não voltou a ser mordomo. Agora tem os que recuperam a mordomia. E aonde que está escrito isso? Lucas 15, verso 32, olha. Que fala sobre o quê? Fala sobre a parábola do filho pródigo, que é uma chave. Essa parábola é chave para a gente entender as diferenças entre quem recupera e quem não recupera a mordomia. E quer ver? A parábola do filho pródigo está logo em Lucas 15. E a parábola do mordomo infiel está em Lucas 16. Então é contexto imediato. A parábola do mordomo é contexto imediato da parábola do filho pródigo. E quer ver uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês? A parábola do filho pródigo, o filho vai lá, né, se perde no mundão, mas o que acontece? No coração dele houve um arrependimento e ele foi recebido de volta pelo seu pai. Por quê? Porque houve um arrependimento no coração dele. Agora, olha só, uma coisa bem interessante que talvez você nem notou na parábola do filho pródigo. Quer ver? Olha, o filho tá lá, né, comendo, tendo que até comer bolota de porco, né, para poder sobreviver, porque ninguém deu nada para ele. E daí ele caiu em si e disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, que é Deus. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Filho eleito. Os filhos de Deus. Nós não fazemos parte da adoção de filhos, então. E daí, olha só. Faze-me como um dos teus empregados. Está vendo?
faze-me como um de teus empregados. Tem como um filho, deixar de ser filho, deixar de ser digno de ser chamado filho e ficar como um empregado, como um servo. Empregado é servo. E quem que vai ser servo no milênio? Vai ser as nações. As nações vão servir. Entendido? Elas serão servos. Então tem como um eleito se tornar servo, tem como um filho se tornar servo. Só não aconteceu aqui no caso do filho pródigo, porque houve um arrependimento da parte dele, ele voltou para seu pai. Ele se perdeu, mas ele foi achado novamente. Entendeu? Mas tinha a possibilidade dele se tornar um empregado, dele não ser mais filho de seu pai, não ser mais considerado filho e ser um servo. Só que as falsas doutrinas vão contra tudo isso. Por que Jesus usa essa expressão aqui? Será que ele está falando coisa, está jogando palavra ao ar? Por que ele usa logo, faz-me como um de teus servos? É só para enfeitar a parábola? Claro que não. Se ele está falando, faz-me como um de teus servos, é porque tem possibilidade de um eleito se tornar servo. Senão, por que quando eles virem Jesus, eles vão chorar amargamente, como diz Zacarias 12? Porque eles perderam o direito de primogenitura. Eles estão chorando amargamente como alguém que chora por um filho unigênito, por um filho primogênito. Unigênito, primeiramente falam unigênito e depois um primogênito, porque eles poderiam ser o corpo de Cristo, o corpo de Cristo, ser reis e sacerdotes, ser a igreja, fazer parte da igreja dos primogênitos. Mas não, mesmo depois de ouvirem a pregação das duas testemunhas, só vão crer quando virem o Senhor aparecer. Por quê? Porque as duas testemunhas vão lá pregar durante 3 anos e meio. Os 3 primeiros anos e meio da última semana, as duas testemunhas, que são judeus e gentios, vão estar pregando lá em Jerusalém. E o que vai acontecer? Muitos judeus vão se converter. Ou por acaso não? Ou por acaso o selamento fechou já no início da semana? Porque até nisso eles foram cutucar. Até no selamento da igreja eles foram cutucar. E falar que o selamento fecha já no início da semana. As duas testemunhas então foram seladas, vão lá pregar em Jerusalém só para os judeus restarem. Vão fazer sinais, vão transformar o mar em sangue, vão fazer que o céu não chova, vão ferir a terra com toda sorte de praga. A Bíblia diz que elas vão lá fazer sinais maiores do que Jesus fez, porque Jesus diz que quem tiver fé nele fará sinais maiores do que o que ele fez. Vai lá fazer tudo isso só para judeu restar. E o judeu vai falar, posso fazer parte disso? Não. Por que não? Porque Deus te predestinou. Viu? Não quis se arrepender antes? Já era agora. Agora chore aí bem e reste. Essas testemunhas vão lá em Jerusalém para se ensoberbecer, se gloriar, que são eleitos. Deus me amou primeiro. E vocês ele amou por segundo, sei lá. Deus me amou eu primeiro e você ele amou para restar. Então, nesse vídeo ficou claro de vocês compreenderem o que é o significado da parábola do mordomo infiel. O mordomo infiel é aquele eleito que perde a eleição porque não foi fiel até o fim, perde a sua eleição, mas pelo menos ele fez algo para compensar aquilo que ele defraudou ao seu Senhor. Ele fez algo, ele foi lá e fez algo prudente, diminuiu a dívida das pessoas e ele foi louvado pelo seu Senhor. Não recuperou sua mordomia, mas foi recebido nos tabernáculos eternos. Tinha como ele recuperar sua mordomia, mas ele não recuperou. Mas também não perdeu a sua salvação, também não foi condenado. Então o mordomo infiel é para se referir a esses que perdem a sua eleição e não perdem a sua salvação. É algo que a parábola de Jesus está mostrando. Beleza? Então, é isso. Um forte abraço, até os próximos vídeos, se Deus permitir. Beleza?